De regresso ao Projeto Empresa, continuamos esta viagem pelo mundo empresarial. O que é que o Kitesurf, a World Wide Web e o Líquido Corretor têm em comum? Não nasceram num laboratório, não precisaram de um investimento de milhões em investigação e desenvolvimento, são o que se chama inovação do utilizador. E Portugal sai muito bem na fotografia quando se mede a capacidade de inovação individual. Esta foi a percentagem mais elevada que alguma vez conseguimos identificar nos estudos internacionais. Obviamente estamos aqui a focar-nos numa população mais qualificada, mas mesmo quando comparamos com os valores do Reino Unido e da Holanda, que eram de 15,4%, nós vemos que em Portugal a percentagem, e eu que estive envolvido na codificação posso dizer que nós somos muito conservadores neste número. Era muito fácil justificar um número um bocadinho maior, mas nós queremos ser conservadores para que isto seja credível. Este número é de 18% e é francamente superior, de facto, a outros valores. O estudo desenvolvido pela Universidade Católica em colaboração com o MIT analisou a inovação do utilizador num conjunto de países, entre eles Portugal, Alemanha, Reino Unido e Finlândia. O próximo passo é fazer a inovação chegar ao público. Uma aplicação do potencial da inovação do utilizador é o desenvolvimento de soluções pelos pacientes. A Católica, em parceria com a Associação de Doenças Raríssimas, está a desenvolver uma plataforma internacional onde os utilizadores vão poder apresentar as suas inovações. Nós estamos neste momento a trabalhar com algumas associações de doentes, nomeadamente em Portugal com raríssimas, com o objetivo de conseguir chegar a doentes. Neste caso são doentes de doenças raras, que apesar de serem raras, depois há muitas doenças raras, estima-se que haja, depende de como se contar, mas entre 3.000 e 7.000 doenças raras. Portanto, é muita gente, no mundo fala-se em mais de 20 milhões de pessoas que sofrem destas doenças. Ou seja, é muita gente que tem problemas. Quando se trata de doenças raras, é ainda mais grave porque as farmacêuticas não estão interessadas em resolver os problemas das doenças raras e por isso tem que ser os próprios pacientes a resolver o seu próprio problema. A oportunidade está aí com os bancos de portas fechadas. A inovação dos utilizadores é uma boa forma de repensar os modelos tradicionais e caros de investigação e desenvolvimento das empresas. So, companies, if they're wise, will learn to pick up user innovations in their products. Because users innovate for themselves without company cost. Companies often feel that they must themselves sort of do something. You know, I went to a meeting where they said, you know, producers should do it, users should not. Customers, please stop, we'll sue you, this kind of thing. But in fact, it's a huge advantage if innovations by users are out there. Users can diffuse them for free, peer-to-peer, and that includes manufacturers who can pick up those user innovations too and make them into products they can sell. No empreendedorismo, a oportunidade é evidente, sobretudo para um país como Portugal, mergulhado numa recessão. One of the things that the Portugal survey is showing is that user innovators, users who innovate for their own needs, are about twice as likely as others to try to form a company based on their innovations. So users themselves can distribute peer-to-peer, and then I get a benefit from what you developed, and my life is better. But it's also true that user innovations can, by the actions of users themselves, enter the marketplace. And so that in turn will build jobs and build new ventures, which are the source of many new jobs. Mas afinal, o que é preciso para se ser um inovador? Fun to innovate is the most important characteristic. An innovative person needs to be curious, open-minded, needs to like risk to a certain extent, and also needs to leave the comfort zone. Because the problem is our comfort zone. Many user innovations are even claimed to be crazy. So the people do not innovate. So if they would use the scale and better understand themselves, they would say, okay, I'm not crazy, I didn't have a crazy idea, which nobody needs. They would simply realize they are user innovators and look at the economic potential. Uma escala para a inovação, uma ferramenta que as empresas podem usar para captar talento. A BP vai pagar a maior multa de sempre depois de se ter declarado culpada pelo derrame de crude no Golfo do México na sequência de uma explosão de um poço que matou 11 pessoas.
A petrolífera britânica foi condenada a pagar uma multa de 3.500 milhões de dólares. O recorde era da Pfizer, com uma multa de 1,3 mil milhões de dólares, paga em 2009 por fraude. A BP declarou-se culpada pelo derrame em 2010 no Golfo do México, depois de uma explosão de um dos poços da petrolífera que causou uma catástrofe natural sem precedentes. A petrolífera britânica declarou-se ainda culpada na acusação de obstrução à justiça por ter mentido ao tribunal. 2 dos responsáveis da BP vão responder pelo crime de homicídio voluntário. Esta multa será paga ao abrigo de uma lei de proteção da água e ainda não inclui indenizações às vítimas ou outros processos individuais levantados contra a empresa. No mês passado, o presidente executivo da BP disse que havia disponibilidade para chegar a um acordo com a justiça norte-americana, desde que os termos fossem razoáveis. O valor da multa representa pouco mais de 4% da capitalização bolsista da BP. O valor, sendo elevado, é bastante inferior à pena mais pesada, que podia chegar aos 17,6 mil milhões de euros. A Alda Martins traz-nos agora o consultório empresarial. Com o Orçamento do Estado para 2013, deverão criar-se algumas limitações aos gastos que são dedutíveis com os financiamentos suportados por empresas. É este o tema do nosso consultório empresarial desta semana. Olá, Diogo Bernardo Monteiro. Antes de mais, se calhar, convém contextualizar quais são os custos que hoje efetivamente existem com os financiamentos, não é? O que é que é suportado pelas empresas? Compreendermos a posição atual e o que é que está aqui em causa. Bom, genericamente, como sabemos, o Código do IRC prevê que uma empresa é tributada pelo seu lucro. Ora, o que quer dizer, de uma forma muito simplista, que aos proveitos há que deduzir os gastos. Dentro desses gastos estão os gastos com os financiamentos e que são dedutíveis neste momento genericamente sem limitações, embora em algumas situações excepcionais ainda apareçam algumas limitações. Mas quer isto dizer que, em regra geral, desde que um financiamento seja necessário para a atividade da empresa, esse financiamento é dedutível quando estamos a contabilizar depois o IRC que a empresa vai pagar. Então, é esse regime de que está a falar que vai mudar em 2013? Exatamente, enquanto que até agora temos um regime em que genericamente os gastos com financiamento são aceitos e são dedutíveis, o Orçamento de Estado para 2013 prevê 2 limites relativamente a essas dedutibilidades. E então o que é que prevê? Prevê que os gastos com financiamento acima de 3 milhões de euros não sejam dedutíveis ou então que excedam 30% do EBITDA. Portanto, são 2 limitações completamente novas, sem paralelo, que, no entanto, não têm uma aplicação generalizada aos contribuintes. Naturalmente, que algumas empresas do setor financeiro ficam excluídas. Mas não deixa de acabar por se verificar que, nestes casos, as empresas já não poderão deduzir livremente os montantes de financiamento, tal como até agora. Que tipo de financiamento é que estamos a falar, exatamente? Genericamente, qualquer tipo de financiamento. Por exemplo, um financiamento bancário, um financiamento de sócios. E aquilo que está aqui em causa, em termos de limitação... Para fazer face a qualquer eventualidade da empresa, ou para um investimento. Para fazer face a carências de tesouraria, não há limitação relativamente a esse aspecto. Esta limitação abrange apenas o chamado financiamento líquido. Ou seja, é o valor dos financiamentos obtidos deduzido dos financiamentos concedidos, não é? Portanto, é apenas o montante líquido. Falamos de 2013, mas é exatamente a partir do momento em que entra em vigor o orçamento, é logo em 2013, é no início? É para os exercícios a partir de 2013. A diferença aqui é que o regime, estes 30% de limitação quanto ao EBITDA, não são aplicados logo a partir de 2013 e vão sendo progressivamente. Em 2013 será uma limitação de 70% do EBITDA, em 2014 60%, em 2015, 50%, 2016, 40% e só atingimos os 30% em 2017. O limite dos 3 milhões é já, mas este limite face ao EBITDA vai sendo progressivamente implementado. Então o que é que muda face ao regime atual? Bom, face ao regime atual, aquilo que acontece é que, enquanto que até agora, independentemente do valor e da proporção do financiamento face ao EBITDA, este era livremente dedutível, desde que naturalmente fosse essencial para
para a atividade da empresa, a partir de agora surgem estes limites. Mas é preciso ver que o que está aqui em causa é, sobretudo, eu criar uma limitação que depois me vai permitir utilizar os gastos de financiamento que não utilizei num determinado exercício, vou poder diferir esses gastos de financiamento durante 5 exercícios. Portanto, não é verdadeiramente dizer que os gastos do financiamento são pura e simplesmente excluídos quando ultrapassam estes limites, é sobretudo dizer que são excluídos naquele exercício em concreto. Mas se depois no exercício seguinte eu já não atingir esses limites e assim sucessivamente durante 5 exercícios, na verdade vou poder utilizá-los. Então, nos casos em que o limite seja excedido, depois pode ser recuperado? Pode ser recuperado com este limite, porque se de facto durante os 5 exercícios eu nunca tenho matéria coletável suficiente para poder fazer a dedução, ou por exemplo tenho prejuízos fiscais, há sempre aqui limitações e é preciso não esquecer também que a dedução dos prejuízos fiscais também está atualmente limitada e eu já não deduzo 100%, mas apenas até ao limite de 75%. E estes 2 limites têm que ser compatibilizados para não serem alterados. Quer este diferimento de gastos de financiamento dos anos anteriores, quer também os prejuízos fiscais. Então, e qual é, afinal, o impacto real deste novo regime? Nós sabemos que as nossas empresas, de uma maneira geral, estão bastante endividadas. Mas quando falamos em montantes de 3 milhões de euros, sobretudo mais do que olhar para o montante dos 30% da EBITDA, quando falamos de montantes de 3 milhões de euros, não são todas as empresas, nem é a grande maioria das empresas portuguesas que têm um montante de gastos com financiamento desse valor. Agora, naturalmente que quanto às empresas de maior dimensão, sem dúvida alguma que esse impacto irá sentir-se. Na generalidade das empresas, provavelmente não terá um impacto tão significativo. Ou seja, no limite, quem ganha aqui são os cofres do Estado, não é? Sempre em qualquer aumento fiscal e em qualquer criação. Isto não é um aumento de imposto, uma taxa. Não, eu estou a perguntar isto porque poderia ser algo que também pudesse, de certa forma, contribuir para as empresas. Mas neste caso não há é exatamente ao contrário. Não há vantagem nenhuma para as empresas. Nem se pode defender que isto seja uma lei moralizadora, no sentido das empresas reduzirem a sua exposição do financiamento. Não me parece que seja esse o objetivo. O objetivo parece-me ser claramente o aumento da receita fiscal. Diogo Bernardo Monteiro, obrigada mais uma vez. E não vamos embora sem antes saber como se faz. Raramente se dá por elas, mas as centrais de detecção de incêndios estão em todos os locais de trabalho e espaços públicos. Mais ou menos complexas, com mais ou menos capacidade, a elas estão ligados os detectores de incêndio, esses sim mais visíveis. Os detectores são os olhos das centrais. Estas monitorizam e processam a informação recolhida pelos detectores e, em caso de alarme, acionam um sinal sonoro ou visual. A GFE, uma empresa portuguesa de Faro, desenvolve e produz várias centrais de detecção de incêndio, entre as quais o modelo Júnior, uma central que comporta até 125 detectores. O processo começa com a recepção da ordem de produção. O operador prepara um kit com os componentes necessários para o fabrico da central. Vão ser utilizados um total de 115 componentes. Todos estes ingredientes são postos dentro de uma caixa que é levada para a produção e onde fica a aguardar. Vão ser usados mais tarde, tudo exceto o circuito impresso. Este é levado para a secção de montagem de superfície, também designada sala de SMD. Aqui são visíveis vários rolos na parede, parecem simples fitas de plástico de várias cores e feitios. Na realidade, são mais componentes que vão ser soldados aos circuitos impressos: diodos, semicondutores, condensadores, transistores, processadores, memórias. O circuito impresso, completamente limpo, é levado para uma máquina que põe a pasta de solda nos locais precisos, onde têm de ser soldados os componentes SMD através de um stencil. A pasta, feita de chumbo e estanho, é espalhada e procede-se à impressão. O circuito, já com a pasta de soldar nos pontos certos, entra na máquina de inserção de 3 cabeças, que é alimentada com os rolos. Os componentes são colocados no sítio, primeiro numa das faces, os mais pesados, como as teclas, e depois na outra, os mais leves. Concluído esse processo, o operador insere a placa no forno para fundir a solda. A
passagem dos circuitos pelas linhas de inserção e de refusão demora cerca de 20 minutos. São colocados cerca de 35.000 componentes por hora. Os circuitos, já com os componentes SMD inseridos, seguem para a inspeção óptica automática. A placa que o operador tem na mão é comparada com a imagem de um circuito validado, isto é, um exemplar perfeito. Qualquer desvio em relação a esse modelo é assinalado e tem de ser alterado. A correção é realizada no rework. Neste posto, a operadora carrega a imagem no monitor, que é ampliada por um microscópio e onde são indicadas as falhas. Procede-se à reparação. Nesta fase, a central está ainda longe de estar completa. Faltam os componentes LED, aqueles que ficaram à espera dentro da caixa preparada no início do processo. Está na hora de os ir buscar, a montagem é manual. Depois de soldados os componentes que faltavam numa máquina própria, o circuito volta para a secção de montagem manual, onde a operadora coloca e solda o display. A placa, já com todos os componentes e o display, entra na sala de testes. Na GFE, o controle de qualidade não é feito por amostragem. Tudo o que é produzido é testado. 10 minutos para cada central. Os produtos rejeitados na fase de testes são reparados no laboratório. Em 99% dos casos, a placa é recuperável. As centrais válidas vão para a assemblagem. A placa é inserida numa caixa de plástico e é colocado o overlay, com a marca e indicações na língua do cliente. Antes de ser posta a tampa, a placa é sujeita a uma prova final. É feito um teste de 24 horas, durante o qual a central funciona com a carga máxima. Se passar o teste, a central volta para a assemblagem para a colocação da tampa. O produto é embalado e fica pronto para ser expedido para os mais de 70 países para onde a GFE exporta. É o ponto final no projeto Empresa. Já sabe, mostramos-lhe o que andam a fazer as empresas, damos-lhe a conhecer os empresários. Esperamos por si.